Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4 de novembro de 2025, sempre se baseando em números e estatísticas, e assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo. Ontem tivemos um desempenho muito interessante aqui no canal no YouTube e também indicamos ótimas zebras. Os Lakers, mesmo sem Doncic e Austin Reeves, a gente indicou um handicap de mais 5.5, além também da zebra ali no Miami Heat, que venceu por um pontinho o Los Angeles Clippers. Mas para você ter acesso a esses palpites e dicas dos melhores jogos over, under, nossos guias e books, palpites extras e muito mais, conheça o nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mercado e o grupo VIP mais lucrativo também. Chame lá no WhatsApp e garanta a sua vaga. Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje. Prometi para vocês que ia trazer vídeo mais cedo, então conto com o like de vocês para eu entender qual que é o melhor horário para a gente trazer vídeo aqui no nosso canal, beleza? Lá no nosso Instagram, @cesta3, tem conteúdo exclusivo também e seja membro do canal para poder ter acesso a vídeos exclusivos. Bom, bora aqui para os nossos palpites de hoje, rodadinha mais curta. Temos aqui Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. O Bucks vem de back-to-back, jogaram ontem, né, contra o Indiana Pacers e podem estar cansados, principalmente por um confronto que acontece fora de casa. Apesar de gostar desse Toronto Raptors, eu acredito que o mercado vai balizar a nossa escolha dentro dessa partida. Então, no fim das contas, a melhor opção vai ser um handicap positivo favorável ao Milwaukee Bucks, beleza? Então a gente vai aqui no Bucks, vamos colocar um handicap positivo, desde que Giannis esteja em quadra, mais 8.5 é a melhor opção para essa partida aqui. Considerando aqui principalmente que o Milwaukee Bucks não só venceu a maioria das partidas que teve aqui, como conseguiram cobrir o handicap positivo nessa partida de hoje, assim, em todos os jogos da temporada até aqui, beleza? Eles já enfrentaram, inclusive, o Toronto Raptors, venceram aí por 6 pontos de vantagem. E nessa temporada, ao todo, já são 7 jogos, tá? Eles venceram aí, como eu disse para vocês, a maioria, 5 dos 7 que fizeram, e cobriram esse handicap contra o Cleveland e também contra o Sacramento Kings nessa temporada. O Bucks, apesar de vir de back-to-back, é um time competitivo e até mais do que esse Toronto Raptors, principalmente que a gente tem o melhor jogador dentro de quadra a nosso favor. Nos últimos 6 confrontos contra esse adversário, a equipe do Milwaukee Bucks conseguiu vencer 5 dessas partidas e também conseguiram cobrir esse handicap em todos. Quando a gente faz uma avaliação aqui de como vem se saindo essas duas franquias nessa temporada, vamos acima de tudo se apegar a alguns critérios que eu considero bem importantes. Eficiência ofensiva, a do Milwaukee Bucks é a quarta melhor da NBA, enquanto que a do Toronto Raptors é uma eficiência que vem sendo boa nessa temporada, mas ainda fora do top 10 por 100 posses de bola. E defensivamente a gente tá falando aqui de Milwaukee Bucks, que se por um lado eles não brilham, a equipe do Toronto Raptors ainda menos. O Toronto é a 25ª defesa da liga por 100 posses, enquanto que o Bucks é a 16ª. Outro número interessante que eu gosto de levar em consideração está relacionado ao aproveitamento nos rebotes. Rebote ganha jogo e o Toronto Raptors tem o quarto pior aproveitamento em rebotes da liga até aqui. Tentando entender onde mais esse Toronto Raptors vem sofrendo, porque a partir do momento que a gente entende que uma defesa é ruim, a gente precisa entender onde eles mais sofrem para ver se encaixa favorável em cima da tipo que a gente está buscando. E o Toronto, eles são um dos 10 times mais vazados da zona pintada em toda a NBA. Eu considero o melhor sexto homem do Milwaukee Bucks, o Bobby Portis, e do time titular, os dois melhores jogadores na minha visão, Miles Turner e Giannis Antetokounmpo também são jogadores da posição 5 e 4, posições acima de tudo que atuam e pontuam dentro do garrafão. Então, olho nesses jogadores que podem ajudar a gente a cobrir esse handicap. Beleza? Bom, pessoal, vamos aqui para a próxima partida. Nós temos aqui uma duplinha para indicar para vocês, tá? Porque o Orlando Magic enfrenta hoje a equipe do Atlanta Hawks. Trabalhando aqui com a pontuação do Orlando Magic, encara o Atlanta que, apesar de jogar em casa, é uma defesa que sofre muitos pontos porque eles cedem muitas posses de bola por minuto. Mas como eu ainda não confio 100% nesse ataque do Orlando Magic, eu preciso me apoiar em alguma outra coisa para poder fechar o mod em torno de 50 e, consequentemente, ela ser um pouquinho mais segura. Então a gente vai aqui na partida entre Warriors e Suns e vamos duplar com a pontuação mais baixa aqui do Jimmy Butler. Beleza? A gente espera aqui mais de 15.5 pontos do Jimmy Butler, fechando aqui essa odd em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar aqui com vocês no YouTube. Lembrando que tem ali odds exclusivas e acima dessas lá no nosso grupo VIP, beleza? Bom, por que a gente acredita que isso aqui é possível, tá? A gente tá falando de Atlanta Hawks, que não é nenhuma defesa genial, digamos assim. É uma defesa ali de meio de tabela, 17ª da NBA, mais perto do top 10 piores do que das melhores. Só que a gente também tá falando de um time que é um dos 10 mais rápidos da NBA, e eles cedem muitas posses de bola por minuto por seus rivais, porque eles gastam pouco o relógio. Eles também são aqui um dos piores aproveitamentos em rebotes da NBA, especialmente, vamos falar aqui a respeito dos seus rebotes defensivos, tá? A gente tá falando de um Atlanta que tem o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos, o que pode gerar pontos de segunda chance para os seus rivais em rebotes ofensivos. Quando a gente fala aqui de Orlando Magic, a gente está falando do 8º melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da NBA,
E como consequência de tudo isso, a gente deve ter o Orlando Magic superando aqui os 107 pontos. Nos últimos 8 jogos dos Hawks, ou seja, 7 desses aqui aconteceram nessa temporada, eles sofreram 118,8 pontos de média, e eles sofreram mais de 107 pontos aqui em grande maioria dessas partidas. É verdade que o Trae Young não joga, ele é um alvo defensivo fácil a ser explorado, mas ainda assim, eles sofreram 108 pontos ou mais em 7 desses 8 jogos. Não sofreram justamente contra o Orlando Magic, mas naquela oportunidade, o banqueiro, que é o principal cestinha da equipe do Orlando, completou para 11 pontos, e por mais que o Franz Wagner possa ter uma queda ali de 27 para 23, 22, a gente acredita que o banqueiro possa ter um salto de 11 para 20, 23. Então a gente tem todo esse cenário aqui no qual seria o suficiente para que o Orlando Magic conseguisse pontuar bem. Principalmente porque o Atlanta Hawks é um time que sofre muitos pontos no garrafão, sendo quase um dos 10 times que mais vem sofrendo pontos no paint em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos eles melhoraram bastante essa defesa, mas ainda assim é um cenário interessante porque ajuda a gente a acreditar que o Orlando Magic pode produzir bem. Quando a gente vai aqui em defesa versus posição, podemos observar que para a posição de ala de força, que é a posição que joga os 2 melhores jogadores do Orlando, Franz Wagner e Paulo Banchero, o Atlanta Hawks é um dos 10 times mais vazados em toda a NBA para jogadores dessa posição. Sem contar que recentemente eles vêm sofrendo muitas bolas de 3, então isso pode ajudar na nossa tip hoje poder elevar a pontuação aqui do Orlando Magic, tá? Já que nos últimos 3 jogos o Atlanta foi um dos 10 times que mais cederam bolas de 3 em média por jogo em toda a liga. Beleza? Vamos aqui falar agora a respeito de Jimmy Butler e Phoenix Suns, porque é uma relação na qual ele pode produzir muito bem, tá? O Phoenix Suns, eles são aqui uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Quando a gente fala aqui de jogadores da posição do Jimmy Butler, da posição de ala, a gente tá falando de uma posição na qual o Phoenix é o segundo time mais vazado da NBA, como vocês podem observar, sem contar que eles também estão no topo ali dentre os times que mais cedem rebotes e assistências para essa posição. O Jimmy Butler finalmente tá ligado, tá acordado na temporada regular, coisa que ele não fazia há anos quando jogava pelo Miami Heat. Mas o Golden State Warriors entende que precisa dele produzindo bem se eles quiserem ter a chance de calar alguns críticos e fazer uma boa temporada. Até por isso, o Jimmy Butler vem pontuando numa boa quantidade, tá? São 21,4 pontos de média nos últimos 7 jogos, superando esses 15,5 que a gente busca para hoje em 6 deles, grande maioria com sobras, marcando pelo menos 20 pontos em 6 desses 7 jogos. Beleza? A gente tá falando aqui de um Phoenix Suns que, quando a gente fala de pontos cedidos no paint, né, na zona pintada, eles também figuram aqui entre os 10 times mais vazados da NBA nesse setor, o que contribui bastante, já que o Jimmy Butler pontua muito melhor perto da cesta e no mid-range do que necessariamente do território triplo. Beleza? Então a gente tem um cenário aqui bem interessante para ele produzir bem e a gente conseguir fechar essa duplinha. Agora, vamos seguir aqui, voltando, né, na verdade, para os jogos que acontecem no dia 4, porque a gente tem aqui o Philadelphia 76ers que encara o Chicago Bulls. Mas antes da gente partir para o nosso palpite, não se esquece de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A gente tem uma metinha aqui, bateu 100 likes, bora para 120, depois para 150, vai ajudar muito, e clica no botão de hype para poder ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas, para que a galera tenha uma segunda opinião a respeito de tips da NBA. Mesmo que discordem de tudo que a gente está falando, é sempre importante estar bem abastecido de informações para poder fazer a sua fezinha. Bom, e nesse jogo a gente tem diversas informações favoráveis para um over em assistências do Tyrese Maxey, jogador do Philadelphia 76ers. A gente sabe que o Bulls vem muito bem, por mais que jogue aí, né, como visitante. É um jogo equilibrado, mas eles são sim favoritos. Na verdade, o Chicago Bulls joga como mandante, né? É um jogo equilibrado, eles são favoritos. Mas a gente acredita que um bom número de assistências para o Tyrese Maxey, que vai poder fazer boas conexões com o Joel Embiid. A gente pegou uma linha aqui de mais 6,5 assistências para o Tyrese Maxey, que eu considero bem interessante. Aqui na linha de Marcos, você ainda pode encontrar ela pagando 1,62. Beleza? Bom, por que a gente acredita que ele pode completar para pelo menos 7 assistências se o Chicago Bulls vem se defendendo de uma maneira até que honesta, né? Quase uma das 10 melhores defesas da NBA. É o mesmo caso do Atlanta Hawks. É um time que joga tão rápido que eles cedem muitas posses de bola por minuto, então mesmo com eficiência baixa é possível você pontuar bem. O nono time mais rápido da NBA, e a gente também está falando aqui de um Chicago Bulls que vai encarar um ataque que vem correspondendo muito acima daquilo que se esperava, tá? O Philadelphia é o segundo melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, então pode vir pontos de todos os lados aqui, muitos deles com passes do Tyrese Maxey. E quando a gente fala aqui a respeito do betting pros, podemos observar que o Tyrese Maxey tem um cenário bem legal aqui para poder ser um excelente assistente, tá? Primeiro naquela conexão ali com o Joel Embiid, já que o Chicago Bulls tem um dos piores aproveitamentos em defesa de pick and roll man de toda a NBA, tá? Bom, o Chicago Bulls é o quinto time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, então conexões aqui com o Joel Embiid podem ser bem possíveis e convertidas
em pontos mais fáceis, tá? Dentre os mandantes da NBA até aqui, o Chicago Bulls é o quinto que mais vem cedendo assistências por jogo para os seus adversários, tá? E quando a gente parte aqui para o Betting Pros, podemos observar que o Tyrese Maxey vem muito bem nessa categoria de assistências, né? Se a gente for trazer aqui as linhas dele para 6.5, são 5 jogos consecutivos superando essa marca. Ele conseguiu aí pelo menos 7 assistências em todos eles, e ele conseguiu aí pelo menos 10 em grande maioria, ou seja, em 3 desses 5 jogos. Ele conseguiu ser over em assistências em 5 dos últimos 6 jogos que fez. O mercado não está conseguindo precificar direito as suas linhas. Ele tem média de 9 assistências por jogo nessa temporada. Alguns passadores de bom nível que enfrentaram recentemente os Bulls foram over nas assistências, como o Schroeder, o Trae Young, o Cade Cunningham. Quando a gente fala de Jalen Brunson, ele é muito mais um cestinha do que um construtor de jogadas. E o Josh Hart é muito mais ali um cara que carrega o piano e faz o trabalho sujo. Jogadores que passam bem, podemos ver aqui que costumaram se sair muito bem contra esse adversário. E quando a gente vai aqui para o head-to-head, ou seja, nos confrontos diretos contra o Chicago Bulls, em 2 dos últimos 3 jogos ele conseguiu superar essa marca, com pelo menos 9 assistências aqui nos 2 jogos em que ele foi acima de. Beleza? Bom, para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui de New Orleans Pelicans e Charlotte Hornets, um jogo terrível que eu não pretendo assistir, de 2 times muito ruins, mas que vale a pena a gente ficar de olho aqui num jogador. Vamos de mais de 24.5 pontos do Zion Williamson, ele que enfrenta hoje um Hornets que costuma sofrer bastante para alas, tá? A gente também tá falando de um jogador que sabe que precisa corresponder, o seu time vem muito mal nessa temporada, e se ele não completar ali para pelo menos 20 a 25 pontos, o time dificilmente vai ter alguma chance de ganhar, por mais que do outro lado esteja um adversário ruim, tá? Eles jogam como mandante também, então existe uma expectativa aqui de que ele faça uma boa atuação jogando dentro de casa. Eu espero que ele faça 25 pontos. Hoje essa marca foi superada em 3 dos 5 jogos que ele fez até aqui, mas hoje ele vai ter um rival bem favorável e que, pela primeira vez em muitos jogos, eu não acho que o Pelicans vai dar blowout, né? Vai sofrer um blowout no qual eles perdem de lavada e sequer jogam ali o último quarto. O Hornets é a quinta pior defesa de toda a NBA. O Charlotte Hornets, se a gente for observar aqui na área restrita, que é a área mais perto da cesta que a gente tem para computar por zona aqui no site da NBA, o Charlotte Hornets é um dos 10 times que mais permitem arremessos convertidos nessa distância. Em toda a liga, a distância é essa, onde o Zion Williamson consegue ser bem dominante, tá? Quando a gente pega aqui o Zion Williamson no Betting Pros, podemos observar que ele superou esses 24.5 pontos em 5 dos últimos 7 jogos que fez, e ele também, né, conseguiu ser over aqui em 3 dos 5 jogos que fez, não conseguindo aqui superar essa linha, onde ele jogou menos de 30 minutos, por isso que a minutagem hoje dele em um não blowout, que eu acredito que não deva acontecer, né, ou seja, não deve dar blowout, ele pode ter minutos extras aqui para conseguir bater a sua marca, tá? 4 dos últimos 7 jogadores com características semelhantes às dele, que enfrentaram recentemente a equipe do Charlotte Hornets conseguiram ser over na sua pontuação. Lauri Markkanen e Julius Randle conseguiram pelo menos 29 pontos. Eu acho que o Zion é uma potência ofensiva melhor do que esses dois jogadores. Jaime Jaquez também conseguiu. O Franz Wagner foi o único que ficou abaixo dos 4 jogos mais recentes, mas foi por um ponto. Kelly Oubre Jr. e Michael Porter Jr. aí, um conseguiu e o outro não, além do Chris Middleton que não conseguiu, mas esses 3 eu considero aqui alas muito mais alas armadores, alas que arremessam de 3 do que trabalham operando de fora para dentro ou por dentro mesmo ali, como por exemplo é o próprio Julius Randle ou o Markkanen ali, que apesar de ter bola de 3, é um cara que gosta de cortar bastante para cesta. É nessa característica, nesse tipo de jogo que é mais fácil você ferir e machucar o Charlotte Hornets que necessariamente tentando machucar eles do perímetro, beleza? Então hoje, pessoal, rodadinha bem complicada, eu tomaria bastante cuidado se eu fosse vocês, faria uma, no máximo 2 tips aqui dentre essas indicadas, peguem aí as que vocês acham que mais faz sentido, mas no geral é uma rodada bem perigosa. A gente ainda vai ter na virada da madrugada Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunders, mas o palpite para essa partida é exclusivo lá do nosso grupo VIP, chamem no WhatsApp, participem e garantam a sua vaga. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos e falou!